Olá, bom dia. Vamos então começar aqui hoje o nosso direto com o Hélder Miranda, da empresa de gestão de alojamento local, House and People. Vamos só aqui aguardar que entre. Hoje vamos falar porque é que contratar uma empresa de gestão de alojamento local. Há muitas pessoas que estão na dúvida ainda se devem contratar ou não. Ainda agora de manhã recebi uma mensagem de alguém que pretende ter esse auxílio, e o Hélder vai nos ajudar também a dar essa perspectiva. Deixa eu ver, entretanto, se chegar. Aqui o Hélder. Não chegou. Penso que ele vai entrar com o e-mail pessoal, com o Insta pessoal. Não. Lá, Ana. Só aguardar que o Hélder então entre aqui, para falarmos com ele. Pronto, para quem já tem propriedades de alojamento local e está a explorar sozinho, será um bom momento para... Aqui está o Hélder. Deixa eu convidá-lo. Como estava a dizer, será um bom momento então para tirarem dúvidas o porquê contratar a empresa de gestão de alojamento local. E aqui está o Hélder, então. Olá, então, Olá, tudo bem? Está tudo bem, obrigado. Olha, obrigado por estares aqui a falarmos num contexto diferente do habitual. É verdade, temos estado muitas vezes juntos, por aí. E a ti também abrimos aqui estas temáticas às pessoas que querem, que estão na área do alojamento local e também a quem quer entrar. E o objetivo também, acho que cheguei a dizer, porque há aqui muitas dúvidas, e aquilo que eu tenho percebido, há muita gente que tem dúvidas de como fazer a gestão do alojamento local, quer individualmente, quer do ponto de vista de contratação de empresas de alojamento local. E daí ter-te convidado para este direto, para também ajudar a desmistificar um bocadinho isso e ajudar, no fundo, estas pessoas. E estamos todos no meio, e isto só funciona se nos ajudarmos uns aos outros, não é? Verdade. Olha, eu vou fazer só aqui uma pequena apresentação. Eu fui, para além do que conheço, fui ao LinkedIn e tirei aqui o que tu tens, e acho que o que escreveste no texto, naquele parágrafo, acho que resume um pouco quem és. Portanto, formado em Economia e Engenharia de Gestão Industrial, com experiência profissional de vendas e marketing, acredita que a formação do indivíduo tem que transgredir a sua zona de conforto e ir além da formação académica, reforçando as competências em todos os domínios. E são parênteses, que já tinha preparado aqui uma questão para te fazer. Quando fui ao teu LinkedIn, pronto, está aqui, é tal e qual esta questão da formação, é mesmo o que o Hélder pensa, e já lá vamos. Depois, a autonomia financeira é um dos grandes objetivos, mas, sobretudo, rege-se pela vontade de construir, criar e liderar uma equipa de sabedoria em caminho do sucesso. Acredita que o sucesso é construído com muito trabalho e pretende provar isso mesmo. Já escrevi isso há uns aninhos. Mas já tenho anos, mas acho que continua. Aquilo que conheço, o pouco que conheço de ti, acho que reflete bem ainda a tua forma de pensar. E começo mesmo por aqui, pela questão da formação. És mesmo daquelas pessoas que tudo aquilo que puder absorver de conhecimento
e aplicar na empresa, falo, não é? Queres comentar? Sim, pronto. Na altura, quando escrevi esse texto, eu acredito sinceramente que já desde essa altura e continuo a acreditar cada vez mais que a parte da formação académica é fundamental, a parte da educação é fundamental para o desenvolvimento do indivíduo, para desenvolver projetos de crescimento, para desenvolver empresas, ainda para mais num contexto em que existe tantas falhas ainda de qualificações na gestão e a gestão Ok, ainda, de certa maneira, muita gente ainda tem uma impressão errada em relação a muitos gestores, a muitos empreendedores, e nesse aspecto, a minha visão e aquilo que eu quero imprimir na minha empresa e em todos os projetos que eu estiver envolvido é usar a formação, a educação como uma ferramenta e aprender para poder construir melhor e para empreender melhor. Não quero ser o típico empresário que só está preocupado com o BMW à porta da entrada da sua empresa e que isso é ok. o fator de sucesso da empresa, mas sim que a empresa tenha de facto melhorias significativas, tipo nas condições das pessoas que lá trabalham, que haja realmente um bem-estar em geral e que estejamos motivados a trabalhar diariamente, porque eu acho que é assim, temos muitos anos de trabalho pela frente, se a gente não estiver motivada naquilo que faz, mais tarde ou mais cedo acaba por se desanimar, por ir abaixo e pronto, e é por isso que eu encontrei aqui na área da gestão, de facto, um campo que eu Isso, adoro e que gosto muito de ler claro. e aprender e para mim é muito satisfatório tudo o que faço. E a própria formação é um processo evolutivo, não é? E faz com que, enquanto empresário e a vossa equipa, não fiquem estagnados e abrem os horizontes e conseguem perceber se estão bem posicionados, se não estão, como é que podem, até do ponto de vista de recursos humanos. Portanto, acho que essa aposta é fundamental em todas as vertentes. Não é? Eu Um, tenho tido também ao longo da minha formação académica, tenho tentado complementar várias áreas de formação, portanto, desde economia, engenharia industrial, agora também estou na área da contabilidade e finanças. Eu acho que esta área da gestão é muito estimulante, mas também é uma área que parece simples, mas é demasiado complexo em pôr em prática de uma forma consistente e pronto, eu acho que sem a formação, sem a educação, as pessoas também não conseguem muito depois boa. aquilo que parece tudo teoria, pôr na prática é que é realmente o grande desafio disso. E por isso é que eu tenho procurado também trabalhar essas competências continuamente. Ok, excelente. Em relação ao negócio do alojamento local e da empresa de gestão, se vocês começam, acho que não me vou enganar, começam por criar uma solução de arrendamento a estudantes, chave na mão. Pronto, o vosso início foi mais ou menos assim, se não me engano. E evoluem então para o mercado turístico e em particular no alojamento local. Sou um bocado suspeito, mas queres explicar como é que surge este processo? Claro, pronto, isto começou este projeto mesmo, no o momento zero deste projeto foi em 2016. Foi quando começámos a ter a ideia de construir um negócio na área do arrendamento de estudantes. Pronto, e foi por aí que começámos a partir e a desenvolver um modelo de negócio, a começar a estudar algumas possíveis soluções que podemos pôr em prática no mercado. Na altura até fomos visitar quintas para desenvolver lá uma residência, etc. E chegámos à conclusão na altura que também era demasiado, era um investimento demasiado elevado para os nossos recursos financeiros, então fomos para algo mais comedido, nesse sentido, que era procurar gerir as propriedades dezenas de imóveis que houvessem por aí, centenas, milhares dos proprietários e colocá-los prontos para este mercado, porque é um mercado que tem, de facto, muitos proprietários têm reticências em colocar no mercado arrendamento estudantil, por vários motivos, não é? Sim, Porque os estudantes vêm e partem tudo, porque entregam o apartamento em más condições,
porque fazem festas, incomodam os vizinhos, pronto. Então houve aqui um conjunto de problemas, digamos assim, que levou muitos proprietários a não sequer considerar a hipótese de meter no arrendamento de estudantes. Havia também outras questões que fomos identificando, que isto foi um processo muito de descoberta à medida que íamos trabalhando no projeto. Não foi a ideia da House and People não surgiu num dia, surgiu se calhar ao longo de 1 ano, 2 anos, estivemos a amadurecer e a trabalhar naquele modelo de negócio até chegar ao ponto que a gente, pronto, isto é o que temos que investir a sério. E nessa questão, uma das também grandes dificuldades que encontramos no mercado de arrendamento de estudantes é o facto de que implicava uma gestão mais próxima, às vezes, das contas, e entre outros serviços. Então nós aí começámos a desenvolver este modelo que procurava quartos pronto a habitar para estudantes, Sim. mobilados, equipados. Pronto. E no início até fomos para o nicho de mercado que era dos Erasmus, porque aí se a dificuldade para os estudantes nacionais já era elevada, a dos Erasmus, que vêm às vezes 4 ou 5 meses, que vêm para um apartamento, já tem que procurar apartamentos com determinadas condições, não é? Que tem, por exemplo, a mobília, que tem eletrodomésticos, porque senão vão ter que comprar tudo e dali a 5 meses têm que desfazer-se daquilo tudo. É impensável. Claro, seria impensável isso, não é? É. E eu na altura também vivi um bocado essa necessidade quando fui de Erasmus em 2014 e se calhar isso reforçou a minha motivação a trabalhar neste negócio, porque quando fui para a Polónia, para Varsóvia, fiquei lá numa residência, mas também tive que ir ao IKEA comprar umas coisas e tal, para deixar aquilo, e dali a 4 meses tive que empacotar tudo numa caixa e custava mais trazer a caixa do que deixar lá, então deixei lá, foi assim. E eu, pronto, não, isto... para os estudantes era interessante mesmo que eles chegassem, pousassem a mala, pudessem usufruir do serviço. Obviamente iriam pagar um pouco mais na renda para incluir, é como se fosse um renting da mobília, um renting dos eletrodomésticos, não é? Pagam um pouco mais, mas tem aqui um conjunto de serviços que uma empresa profissional pode prestar e quando acaba o contrato tem aquela flexibilidade também contratual que, como sabemos, o mercado de arrendamento às vezes pedem 4 rendas, 5 rendas de adiante, etc., que é incomportável, não é? Para muitas famílias, não é? Vai deixar de ser assim, não é? O governo já, felizmente. É verdade. Mas nós continuamos com um regime ainda mais flexível do que o que o governo vai implementar. Mas, sim. Okay. Nós, na altura, pedimos uma renda e uma caução, o que acaba por ser muito acessível a esse mercado. Mas agora, dando continuidade para a linha do raciocínio, como é que surgiu o alojamento local neste negócio? Sim, podemos falar do modelo híbrido, não é? Que é o modelo que vocês têm, sim. Que trabalham nas duas vertentes, dos estudantes e do turístico. O alojamento local surgiu como coletivo ou pode ser por 1 ano. Portanto, há estudantes até alugam no mês de verão, mas não usufruem muito da casa. Então, nós vimos que, de facto, existe aqui o mercado no inverno e, sobretudo, ali entre setembro e junho, que poderíamos ter os quartos para estudantes, mas por que não aproveitar o mesmo imóvel que tinha excelentes condições de mobília, de equipamentos, de decoração, etc. Porque não aproveitar o mesmo imóvel e colocá-lo em alojamento local nos meses de julho e agosto. Daí conseguimos ir buscar a rentabilidade da época alta, do alojamento local, e naquilo que é época alta, época baixa, podíamos dar um rendimento mais estável ao proprietário, de modo a não sofrer com aqueles meses que sabemos que o turismo sofre, não é? Que é mesmo, por exemplo, de novembro, de janeiro, fevereiro, março, que são meses que uma pessoa olha para os números de alojamento local até fica um bocado desanimado. Não é? Não há tanto movimento. Por exemplo, aqui em Braga chove dias seguidos. Calculo que para nenhum turista isto seja muito apetecível, não é? Não quer ficar aqui. E então esse modelo híbrido também dá-nos aqui alguma flexibilidade ao negócio, alguma versatilidade ao negócio, e foi para nós foi extremamente importante na altura da pandemia, porque nós já estávamos preparados a trabalhar os dois mercados, então podíamos alternar entre um mercado e o outro facilmente, ou readaptar os outros imóveis para outro mercado muito rapidamente, porque já tínhamos os canais todos construídos, os processos, já estávamos bem posicionados no mercado.
e pronto, revelou-se até agora uma aposta acertada e por isso temos continuado a investir nisso. Hoje em dia, não só fazemos esse modelo híbrido, portanto, isso é mais para apartamentos, por exemplo, que são na cidade, mas, por Sim. exemplo, nós veríamos muitas propriedades também fora da cidade, portanto, por exemplo, em Ponte Lima, em Esposende, etc., que aí não há uma dinâmica de arrendamento estudantil muito forte. E aí, por exemplo, gerimos exclusivamente em alojamento local. Portanto, hoje em dia já existe da nossa parte, por exemplo, quando olhamos para um imóvel, ok, como é que vamos geri-lo? Vai ser 100% em alojamento local? Vai ser no regime híbrido? Alojamento local a combinar com arrendamento estudantil? Ou até, como temos um caso, vai ser 100% arrendamento estudantil? Portanto, consoante a localização do imóvel, as condições do imóvel e o nosso conhecimento do mercado, nós, em conjunto com o proprietário, decidimos qual é o mercado que vamos atacar para procurar sempre o objetivo de todos os proprietários, que é maximizar a rentabilidade deles e o seu investimento imobiliário. Ok. E que têm conseguido atingir esses objetivos, naturalmente. Exatamente. Portanto, nós aqui temos um papel muito de maximizar as receitas, diminuir custos e procurar que ele tenha uma rentabilidade acima da média. Mas e nesses casos em que as propriedades são só direcionadas para o turismo, como é o caso de Ponte Lima e de Esposende, como é que fazem para gerir assim a sazonalidade? Em Esposende, no inverno, um bocado, por exemplo, É um bocado difícil, é? difícil. E isso é uma questão, de uma forma muito honesta, que é muito difícil ainda de resolver, que tem sido, se calhar, o maior desafio que nós temos tido, porque é assim, existem mercados muito dinâmicos. Vamos falar, por exemplo, as grandes cidades, Porto, Lisboa e mesmo Braga e Aveiro, etc., têm uma dinâmica turística até ao longo de todo o ano. Claro que, por exemplo, Porto de Lisboa já tem mais sustentabilidade a esse nível. Se calhar as cidades mais secundárias ainda não têm uma força turística. A força do turismo nas cidades é muito movida também pelos eventos, pela programação cultural. O que é que podemos visitar? O que é que podemos fazer na cidade? Ou seja, todas essas coisas que as cidades têm que trabalhar aqui em Portugal, em particular, porque a nossa sorte é o turismo, é o que faz com que as pessoas fiquem aqui por períodos e que venham desde o inverno até ao verão. Dou um por exemplo, agora este ano está-se a experimentar aqui o mercado de Natal em Braga, mas, por exemplo, eu tenho imensas pessoas do meu meio que já foram a Vigo e ficaram em Vigo durante o mês de dezembro, que é um mês que foi chuvoso e toda a gente sabe como é que foi o mês de dezembro. E está a fazer uma promoção muito forte, Vigo, não é? Exatamente. E, por exemplo, foram a Vigo e o mercado de Natal lá é espetacular e geraram consumo e ficaram nos hotéis, nos apartamentos de alojamento local de Vigo, por exemplo. Ou seja, toda essa dinâmica faz com que a cidade seja atrativa no inverno. Nós aqui ainda não temos, e sobretudo nessas cidades mais pequenas, por exemplo, Esposende, não temos uma dinâmica que eu possa dizer é estável para gerar uma rentabilidade, mas temos que, pronto, a luta tem que ser sempre procurar nós, como gestores e a parte da cidade, como nesta parte da dinamização cultural e tudo, tentar aumentar a procura nesses períodos de inverno. Depois também há outra questão que se coloca, que às vezes uma pessoa pensa, mas a sazonalidade é mais só uma questão de procura. Ou de falta de dinamização cultural, etc. Às vezes não é só a parte de haver procura, é haver procura que esteja disposta a pagar o preço, que seja minimamente viável para até abrir a porta das casas ou dos apartamentos, fazer a limpeza, etc. e receber as pessoas com dignidade e com todas as condições e que merecem, não é? Claro. E nesse aspecto, muitas vezes a decisão passa por nem sequer trabalhar o mercado em determinados meses. Portanto, haver aqui um período de vamos abrir em abril e fechar em outubro.
e depois novembro, dezembro, janeiro, fevereiro vamos fechar. Não vamos abrir portas, não vamos fazer, nem que venha um cliente e queira ficar três noites. Porquê? Porque esse cliente já vai querer, por exemplo, a casa aquecida, que aumenta os custos da energia, aumenta os custos da energia e, por exemplo, já requer duas limpezas, uma antes, uma depois, porque não há tanta rotatividade das casas. Ou seja, por um lado temos aqui uma dinâmica que aumenta os custos, nessa época da sazonalidade, e outra que diminui o preço, porque há muito menos procura. Então, Claro. entra aqui num ponto em que está-se a trabalhar para aquecer, como se costuma dizer. Então, mais vale, às vezes, nem trabalhar em alguns casos. Portanto, não digo todos, estou a dizer em alguns casos, digo um exemplo particular, as moradias com piscina. Que as pessoas procuram mais moradias com piscina no verão, pronto, mas no inverno o custo de abrir uma porta de uma casa como aquelas é tremendamente elevado. Portanto, por exemplo, aquilo que eu tenho notado é que os apartamentos na cidade, mesmo apartamentos às vezes fora, já é mais fácil de se poder explorar e já é mais procurado nesses períodos. É um trabalho que temos que fazer, não é? Claro. E nesses casos já conseguem fazer aqui uma ligação aos eventos que acontecem na cidade ou na vila, ou onde quer que seja, quer seja uma peça de teatro, umas peças de teatro, quer sejam eventos promovidos pelas câmaras municipais e usar esses eventos, e o exemplo dos eventos, também falámos nisso, ou falaste nisso agora, usar esses eventos também como aliado à promoção da propriedade. Tipo, sim. ao ficar cá, neste período, pode usufruir deste evento assim e assado. Claro, muitas vezes o movimento até é mais ao contrário. Muitas vezes os eventos é que fazem com que a pessoa reserve a casa. Portanto, a pessoa já vai com uma motivação, já tem uma motivação anterior, antes de ir para aquela localidade, já tem uma motivação para ir lá visitar, ou por causa de algum evento, ou porque quer visitar algum conjunto de museus. Claro que muitas vezes descobrem que existem outras coisas a acontecer e pronto. E aí nós também temos um papel de comunicar o que é que está a acontecer, e de comunicar onde é que podem comer, etc. Mas exato. E não achas que aproveitando essa promoção que não depende do proprietário, não é? E nós mostrarmos, olha, estou aqui, tenho aqui esta propriedade, ao vir ao evento X, pode ir para a minha propriedade, e para além disso, ao ir ao evento X, pode ir ao Y, ao Z. Pronto, acho que sim, acho que há aí há uma componente muito, muito forte para ser trabalhado por parte dos proprietários ou dos gestores de alojamento local, porque simplesmente fecham a porta na época baixa. E o contacto que tenho tido com alguns é que dizem, mas como é que eu vou fazer? Época baixa, não há, o pessoal só anda no verão, não anda no inverno, como é que é? E não sabem muito bem como é que vão fazer gerir esse processo. E as parcerias, esta promoção do que se passa à volta, e à volta não é só no raio de 1 ou 2 quilómetros, não é? No concelho, pronto, é uma questão tudo depende da localização da propriedade. E é um trabalho adicional que tem de fazer, não é? Quando no verão praticamente não sei fazer nada porque as reservas caem, mas no inverno tem de fazer aqui um trabalho adicional que resulta, depois acabam por ter o retorno nesse sentido. sim, mas concordas? Aquilo que estavas a falar sobre isso, mais em particular aquela questão dos eventos, de chamar para uma casa, etc. Eu acho que essa dinâmica, quando é feita de uma forma para uma casa só, é muito, Sim. muito limitada, ou seja, muito difícil de trazer resultados significativos. E vou-te explicar, no sentido de que hoje em dia a maior parte do mercado, e é preciso ter consciência disto, que é dominado pelos marketplaces. Aqui, em particular no turismo, é o Booking, é o Airbnb, todas essas plataformas de reservas
que dominam quando uma pessoa vai reservar, é por aí que procura e é por aí que reserva, muitas vezes, mesmo obtendo preços mais elevados, é por aí que reservam. Por questões como segurança também, por questões de hábito de consumo, porque já estão habituados a fazer dessa maneira, mas é por aí que ou seja, e muitas vezes o trabalho de marketing que se tem que fazer para uma só propriedade, Claro. e já vamos falar se calhar possivelmente dessa questão, mas para um proprietário que está a gerir uma propriedade e tem que se preocupar com muitas vezes há aquela questão se é atividade primária ou secundária, não é? Porque muitas vezes aqui o alojamento local entra como uma atividade secundária e quando assim é ainda mais difícil é fazer esse trabalho. Fazer um trabalho, ter notoriedade nas redes sociais, ter notoriedade, ter um trabalho de marketing consistente para a sua propriedade, é um trabalho que pode, às vezes, para uma propriedade ser... Não justificado. Não digo que não justifica, que ajuda sempre a trazer negócio, mas pode ser um trabalho inglório, digamos assim, em muitas situações, porque aqui no inverno realmente também existe, em muitas propriedades, uma questão de procura, é verdade. E pronto, como há uma questão de procura mais limitada, também é mais difícil é chegar às pessoas através do marketing. Agora no verão, tudo muda, não é? No verão basta um post, por exemplo, nas redes sociais, em qualquer lugar, recebe logo 300 solicitações. Aqui o problema do verão é, gostávamos de ter 10 vezes dar vazão a tudo. Dar vazão a tudo, termos muita mais oferta para podermos gerar muito mais negócio. Sim. Claro. Olha, e disseste bem porque e tocaste nesse aspecto e falávamos há dias disso, que vocês têm tido muita procura de proprietários que precisamente só têm uma propriedade e que não querem rentabilizar essa propriedade, mas que não será a fonte principal de rendimento. Mas notas que isso é uma tendência ou tem a ver com as pessoas que só têm uma propriedade, acham que não justifica aquele esforço para terem ali o seu rendimento e preferem ter um emprego mais estável e que recebem que é ordenado ao final do mês e têm essa segunda fonte de rendimento no alojamento local e procura-vos para não terem essa preocupação, basicamente. Tem sido tipo assim ou achas que é uma tendência mais atual? A tendência tem sido procurar empresas de gestão. Isso é uma tendência mais atual, porque é assim, ainda se encontra um pouco de vários perfis. Portanto, nós temos, por exemplo, por um lado, temos proprietários que veem isto como uma atividade secundária, e esses são os mais suscetíveis de entregar a gestão rapidamente, porque normalmente às vezes até começam um negócio, naquele entusiasmo inicial, etc. E depois, quando começam a lidar com as primeiras questões relacionadas com as reservas, com a logística, com o levar a lavandaria, com fazer a limpeza, dar o acompanhamento ao hóspede, etc. E todo o serviço que o alojamento local tem e requer, e toda a disponibilidade, aí começam a olhar para o seu tempo e ver como é que eu vou fazer isto, porque também seria, por exemplo, desagradável uma pessoa estar no seu trabalho, no dia-a-dia, estar numa reunião e ter um hóspede a ligar ou a tentar me mandar mensagem, etc., porque está sem água quente e quer uma solução agora e tem que sair, chamar um técnico e ter que ir lá o técnico agora para resolver aquela questão para ele ficar satisfeito. E isso é um exemplo de, por exemplo, são coisas que, sobretudo, quanto maior o volume de imóveis que tem, mais complexo se torna, evidentemente. Mas mesmo para um imóvel, às vezes, isso acontece com muita frequência. E depois temos que pensar outra coisa, que é o hóspede vai fazer o check-in hoje, é um sábado, se calhar vai fazer o check-in num domingo, depois numa segunda, numa terça, e as pessoas têm que estar lá naquele dia, naquela hora que ele às vezes pretende. E eu, por exemplo, neste verão, com a história dos aeroportos, das confusões dos aeroportos, etc., eu tive hóspedes a chegarem à 1 da manhã, à 2 da manhã, a pedir para entrar, e nós termos que garantir que alguém iria estar lá a essa hora para receber o hóspede naquele momento. Claro que existem já soluções de entradas autónomas, etc., quando é aplicável, evidentemente facilita muito mais a vida. Mas há uma coisa que é também muito relevante, é que o consumidor também está cada vez mais exigente. Antigamente, lembro quando comecei o negócio, o Airbnb, o Booking era povoado de fotos de fraca qualidade.
Pois, muitas vezes com o próprio telemóvel, e aquilo vendia. Na altura era claro. aceitável. Portanto, eu lembro também muitas vezes, e o Eduardo deve saber isso bastante bem, que na altura até nem roupa de cama às vezes se deixava, não se deixava aquele shampoo, gel de banho, etc. Era o mais crua Nada. possível a casa. Não havia decoração, não havia. Era o mais crua possível. Que até começou com pessoas a viver lá e a ceder só um quarto, por exemplo. Certo, certo. Mas olha que ainda se vê assim. Ainda se vê Ainda se vê, propriedades ainda assim. se vê. Mas cada vez E, menos, porque hoje em dia tu já começas a procura de casas e apartamentos e o que é que te pois, chama logo a atenção? É este sim, imóvel, este apartamento tem fotos maravilhosas, tem não sei quantas claro, condições, tem uma mesa matraquilhos, tem aqui um completamente. sistema de cinema em casa, tem isto. E tu, epá, eu quero ir para esta casa. E as outras vão ficando para segundo plano. Portanto, ou vendem-se a um preço mais baixo. Mas Evidentemente que isso ao longo do tempo vão sendo eliminadas do mercado. não, vão sendo sempre uma segunda ou terceira opção, ou deixam até de ser opções, não é? Porque uma das coisas, um dos erros que eu até já publiquei há dias, fiz uma publicação sobre isso, e até no primeiro direto que fiz, até com a Joana, falámos disso. Que há pessoas, proprietários, que só colocam duas, três fotografias. Vê-se, e não é difícil, eu até fiz esse exercício já, e não é difícil descobrir, infelizmente, propriedades em que só têm duas, três fotografias. E essas Pois. duas, três fotografias nem sequer refletem bem o tipo de propriedade que é. Lá está. E as pessoas, se querem mesmo apostar no negócio, têm de investir. Claro, se houver essa possibilidade, porque estamos a falar daqui de um custo acrescido e mais voltado, é contratar alguém profissional para fazer essas fotografias profissionais. Embora com os telemóveis consiga fotografias muito boas, porque as câmaras assim já estão quase todas com uma boa definição, mas nunca é a mesma Mas não é a coisa, não mesma é? coisa. Não é a mesma coisa, Não, não. não é. E depois há uma coisa que as pessoas, quando entram neste negócio, devem perceber porque é realmente, se calhar, o aspecto-chave deste negócio. É que este negócio do alojamento local trabalha-se ao Uhum. nível do preço. Pronto, Certo. mesmo na época baixa, evidentemente tendo mais ocupação, nós conseguimos, obviamente, baixarmos o preço. Se baixar determinado de valor no preço que se vende por noite por reserva, é a diferença Sim. entre ser um bom negócio, em estar a dar alguma rentabilidade ou não. A gestão Eu não sei se és tu, se eu estou a ficar sem internet. Oi. Acho que bem, caiu a chamada, penso que foi. Exato. O Helder. Ok, mas o Helder caiu. O Helder caiu, portanto está sem internet. Oh, obrigado, Joana. Só, eu vou, de qualquer forma, vou ligar aqui o router. Já está a entrar. Olá. sim. Estava aqui a ver se foi a internet que caiu. Demos Não sei aqui se um pequeno intervalo, não é? Que é para... vou descansar. Agora não sei se. Acho que o teu sinal, como é que está? Já agora só para Não, verificar. Porque. Ok, mas pronto. Ok, vamos.
continuar. Agora está tudo ok. Pronto, retomando aqui um bocado aquilo que estava a falar sobre a questão dos preços. Esta função de gestão de preços é se calhar das coisas mais importantes do negócio e é tão relevante que existe uma função na empresa que é Sim. gestão de revenue, que é gestão de preços, que é basicamente uma pessoa que diariamente acompanha o calendário e vai modificando os preços ao longo do ano e consoante eventos, etc., para procurar maximizar a receita. E isto no alojamento local, na hotelaria, é natural. Isto é fundamental. E é fundamental para que se consiga atingir um bom desempenho. E há muito aquela... Desculpa. Desculpa. Não, estava a dizer que tocas bem nessa questão, porque acho que muita gente também associa muito o revenue à hotelaria. Existe, sim, o revenue surge não só com a hotelaria, mas com a aviação também, mas e nos grandes hotéis há departamentos só de revenue e só pessoas a trabalhar revenue. No alojamento local é possível só mesmo com uma, se calhar não justifica, mas 2, 3, 4 propriedades, as pessoas podem e devem investir em estratégias de revenue, quer mais, de forma mais manual, em que vão regulando, porque eu já assisti a muitos proprietários ao longo deste processo, porque eu já acompanho o alojamento local desde a sua criação, em 2008, e com folhinha Excel à frente, iam mudando e nas plataformas, e ao dia, pessoas no Porto, durante o dia, mudavam os preços 2, 3 vezes, no mesmo dia. Portanto, isto pode ser tudo automatizado. Okay? Claro, quanto mais automatizado for, também mais caro fica. Mas o pagar mais por esse software, por esse serviço, acaba por ter o retorno na ocupação da propriedade. É isso que também se tem de perceber. Sim, esta gestão de preços, claro que uma empresa, quando começa a ter muitas propriedades que está a gerir, até pode ser uma função automatizada e já existem soluções para procurar estudar os dados do mercado e a partir daí fazer os preços para a empresa automaticamente e ir atualizando automaticamente no Booking Airbnb. Já existem essas soluções que eu até acho que é mais indicadas então mais para empresas do que propriamente às vezes para uma pessoa só. Porque uma pessoa só, quando tem a sua propriedade, pode ir rapidamente ao calendário e modificar o preço da própria dia. Porque muitas vezes esta alteração do preço pode decorrer, claro, quanto mais próximos estamos da data da potencial reserva. Ou se virmos que temos um calendário nas próximas semanas que está aberto, há uma regra de ouro na hotelaria, não é? Que uma noite que não foi ocupada é uma noite perdida. É literalmente isso, ou seja, não há volta a dar, não é um produto que fica ali em estoque e que podes vender mais tarde. Exatamente. Então, como perdeste, é muito melhor vendê-lo, mesmo que seja um preço mais baixo, mas vendê-lo. E é um bocado essa luta que as pessoas tentam fazer quando estão a gerir propriedades, que é, ok, não está a sair, tenho que vender mais barato. Ok, olha, está a haver uma imensa procura neste período, vou aumentar o preço. Porque também um bom desempenho não é, por exemplo, ter um imóvel que está no mercado a 300 euros, mas ele vale 500. E as pessoas estão dispostas a pagar 500 para ter lá uma experiência. E as pessoas estão a vender a 300. Toda aquela margem dos 300 para os 500 euros iria ser desperdiçado. Quando se podia pegar nessa margem, investir na propriedade, melhorar as condições. É um bocado este jogo de cintura que se vai fazendo ao nível do preço, que é quase parece uma dança, que é mesmo muito importante neste negócio de alojamento local e que as pessoas devem ter sempre atenção. Nunca fixar o preço para o ano todo, ir alternando consoante a época, consoante os eventos, os fins de semana, etc. E dos fins de semana, sobretudo, porque tem de haver alteração de preço da semana para o fim de semana. E não se pode esperar que o preço que estamos a praticar ao fim de semana, que mesmo que haja pouca procura, as pessoas quando veem um preço alto, obviamente não vão optar, não é? Se aquela propriedade se tem 80 euros ao fim de semana e à semana, em vez de baixar para os 60, por exemplo,
quando mantêm os 80 durante a semana. E é óbvio que não se pode aqui manter esse valor. É, é interessante porque quando na altura estudava em economia, os meus professores falavam muito da lei da oferta-procura. Da procura. Isto é muito visível nesta questão do alojamento local. A gente está aqui a aumentar o preço no fim de semana porque a procura é maior no fim de semana. As pessoas viajam mais no fim de semana. E joga-se muito com isso no turismo. Tem-se jogar. E tem-se jogar. E as pessoas acho que têm de perceber um bocado, têm de perceber mesmo isso. Olha, aqui, passando para a parte da gestão interna. Vocês são uma equipa pequena e têm muitas tarefas, muita coisa que está associada, têm muitas propriedades na cidade. Vocês estão a 2 passos de muitas propriedades que têm no centro da cidade, depois têm em Ponte Lima, têm em Esposende, têm vários locais. Como é que, a nível interno, vocês fazem essa gestão? Embora sejam pequenas, vocês têm as tarefas muito bem definidas. Pronto, todos sabem o seu lugar, não é? Nós temos que gerir, no fundo, todos os processos da empresa, portanto, das várias propriedades. Todas as propriedades têm as mesmas necessidades, portanto, de um modo geral, pode ser muito estruturado. Nós temos aqui a questão, primeiro, nós temos que vender os quartos para estudantes e arrendar e colocar os alojamentos locais no mercado a determinado preço para gerar uma reserva. Dessa reserva, depois começa o processo de preparação da propriedade para receber essa reserva, que é sempre da mesma forma, não é? Portanto, deixa-se a casa sempre da mesma maneira. Portanto, no caso das moradias, diverge porque tem que já chamar um jardineiro, uma pessoa para limpar a piscina, etc. Mas deixar a casa pronta, digamos assim, a ser usufruída pelo hóspede. E depois há o processo de assistência técnica, por exemplo, que se tem que prestar sempre que há necessidade de alguma reparação que tenha que ser feita, alguma modificação, porque naturalmente o nível de utilização da casa é natural que haja desgaste, é natural que, por exemplo, as maçanetas tenham que ser reapertadas, é natural que haja um vazamento de água e tem que se retificar, é normal, por exemplo, aparecer sinais de umidade no teto e tem que se retificar, portanto, e no fundo as funções que fomos desenhando foi para dar resposta de uma forma muito orientada consoante as competências académicas e as competências e os cursos que existem no mercado. Procuramos delinear uma função para esse fim. Então nós temos, por exemplo, de um lado temos a parte administrativa financeira, que dá o suporte a todos os processos e que trata de todos os pagamentos, recebimentos, faturas, etc. E depois temos a parte do revenue management para a gestão do alojamento de preços, mas também comunicação com o hóspede, porque os hóspedes fazem perguntas, o que é que a casa tem, o que é que não tem, combinar a hora do check-in, etc. Portanto, há uma comunicação muito fluida com o hóspede. Em que também e há o acompanhamento pré-reserva ou pré-check-in. Existe sempre o acompanhamento pré-check-in, existe sempre um acompanhamento durante a reserva e no final da reserva. Portanto, são 3 pontos de contacto obrigatórios e depois, às vezes, existem mais contactos com o hóspede por outros motivos, não é? Por questões, por pedidos especiais que eles fazem, por questões, dúvidas que eles tiveram em relação ao anúncio. Portanto, e aí exige uma comunicação muito fluida. Então nós temos esse tal revenue, o gestor de revenue que faz essa função. Como estamos no mercado do alojamento estudantil, também temos uma comercial para a área de arrendamento estudantil, que gera as necessidades de ver quais são os quartos livres e procura ocupá-los com estudantes, seja Erasmus, etc. Portanto, e estes dois comerciais, no fundo, trabalham muito também a parte do marketing das vendas. Depois temos a parte operacional e da qualidade, que procura assegurar que tudo corra de forma fluida. E uma coisa que se costuma dizer é que normalmente esta função é aquela que ninguém nota até correr mal, não é?
quando começa a correr mal, toda a gente sente a necessidade desta função, mas quando tudo parece correr sobre rodas, é Que é sinal já que as alguém que coisas, dê resposta a tudo, não é? é sinal que realmente essa pessoa está a trabalhar maravilhosamente bem. E a parte tem também uma função de organizar os processos, tentar torná-los mais simples, mais eficazes e garantir a qualidade do serviço. Portanto, nós somos neste momento uma equipa de 5, mas se eu tivesse que dizer as 4 funções essenciais, são estas. Nós temos São essas. uma quinta função característica do nosso negócio, que é captar novas propriedades portanto, aumentar a nossa carteira de propriedades. Portanto, aqui um apelo, quem tiver imóveis que queira entregar para gestão ou queira que sejam rentabilizados, nós também, pronto, temos sempre uma pessoa disponível para esclarecer como é que esta mecânica, esta parceria que pode ser estabelecido para procurar trabalhar esse imóvel. Portanto, Olha, fundamentalmente é isto. há um interessado em Tarouca. Já enviei para o Fernando, mas posso encaminhar para ti. Na publicação da live, hoje de manhã, e houve alguém que disse que estava à procura de uma empresa de gestão. Portanto, Olha, ótimo. a live já está nos teus frutos. Para vocês também. Mas tem lá, tem lá o contacto. E tem aqui gestores gestores não, tem proprietários de alojamento local. Portanto, se alguém estiver interessado, awesomepeople.pt e tem lá os contactos. Já falaste um bocado por aí na questão da gestão das reclamações. Pronto, tinha aqui esta questão e acabaste por responder, porque vocês têm uma pessoa que trata disso e esse é o acompanhamento, é uma regra no atendimento ao cliente, seja qual for a área, no turismo em particular e no alojamento. Gerir corretamente as reclamações. E o gerir corretamente passa logo por dar uma resposta às pessoas. Vocês certamente fizeram ou já tiveram reclamações, por muito bem que façam as coisas e os processos todos, certamente também já tiveram. Diz-me só se estás a ouvir, porque acho que bloqueou outra vez. Ok. Está qualquer coisa com a internet hoje. Bem, já estamos a entrar na reta final, mas ainda não acabamos. Vamos só aqui aguardar que o Helder volte a entrar. Aqui está. A ligação está aqui com algumas dificuldades. É da chuva. Pronto, o que estava a dizer das reclamações. Vocês certamente já tiveram, por muito bem que façam tudo. Há todo tipo de pessoas, todo tipo de hóspedes, como aquela real que alugou um alojamento no espaço rural e fez uma reclamação dos passarinhos que cantavam à janela, não é? Portanto, há mesmo de tudo. O facto das reclamações estarem centradas numa pessoa, ou a gestão das reclamações estarem centradas numa pessoa e darem essa resposta, ajuda a esse processo? Nós não temos as reclamações centradas numa pessoa. Nós temos um processo para gerir as reclamações, até porque isto é um trabalho que requer um acompanhamento contínuo. Eu não digo 7 vezes 24, porque a gente não está acordada durante a noite, mas está de vigilância, portanto, atenta, se houver alguma situação, poder ter que intervir ou fazer alguma coisa, que não é que seja muito recorrente, mas quando acontece tem que se ter uma resposta, não se pode simplesmente ignorar. E nesse aspecto, nós vamos, esta equipa, a forma como gera, é que há, de facto, uma forma, um canal, nós temos já um canal próprio, um Help Center para endereçar um ticket de reclamação com alguma questão que queira falar. Obviamente que isto do Help Center e dos tickets de assistência técnica são mais até usados, este canal é mais usado pelos estudantes, porque no alojamento local o canal preferencial vai ser sempre as plataformas, o contacto mais direto. Portanto, quer pelas plataformas, às vezes por WhatsApp ou mesmo ligando, porque estamos a falar aqui que são reservas muito curtas, não pode ter uma resposta, uma mensagem assíncrona, não pode estar muito tempo sem resposta, portanto tem que ser
E muitas vezes são questões importantes e urgentes, então aí ligam diretamente para o host e tem que ter sempre alguém do outro lado, não é, disponível. Portanto, não pode ser uma tarefa de um homem só, se uma tarefa muito exigente, digamos assim, inglória, porque, como tu dizes e bem, existem muitas reclamações, é normal haver reclamações e a gente tem que saber lidar com isso, não é por acaso que existem departamentos pós-venda em todas as empresas, é uma função essencial. E só para terem noção, por exemplo, nós recebemos centenas, se não milhares de reservas no ano passado, a imensas pessoas, e às vezes por reservas, cada reserva tem 6, 7, 8 hóspedes, ou seja, são milhares de pessoas que vêm de outras culturas. Nós recebemos mais de 50 nacionalidades no verão passado, de outras culturas que chegam e que precisam de suporte, precisam de apoio. E então é normal que também às vezes não saibam trabalhar com os eletrodomésticos, ou, por exemplo, quando vai a luz abaixo, não tenham a intuição de ir imediatamente ao quadro ver e só puxar para cima. É normal que essas coisas, a primeira forma de contacto vai ser sempre através do anfitrião. Através da pessoa que está a gerir a propriedade e muitas vezes a pessoa que a recebeu. Mas é verdade, e aqui o ponto que é essencial neste processo e não é ser uma pessoa, é ver uma resposta sempre. Haver uma resposta, estar presente, resolver o mais rápido possível, e quando não é possível resolver, compensar. Tentar aqui que no final o cliente saia satisfeito, até porque hoje em dia, e é cada vez mais frequente vermos isso, as plataformas ganham notoriedade, ganham mais reservas, etc., pelas classificações também. Portanto, se as pessoas não tiverem uma boa resposta ao cliente, as classificações do imóvel vão diminuir, vão ter uma menor pontuação e, obviamente, que se eu vou pagar o mesmo preço, um imóvel que tem 9, para que é que eu vou pagar esse preço por um imóvel que tem 7 ou que tem 6? Eu vou sempre preferir o que tem mais qualidade, o que tem mais feedback positivo. Claro. E até porque muita gente olha para o feedback no sentido de perceber qual é a credibilidade deste anúncio e qual é a credibilidade deste negócio, não é? Porque também já se ouviu no passado, e acho que cada vez menos vai ser frequente isso, mas fraudes, não é? Que houveram ao nível de reservas. Portanto, é sempre importante esta questão da gestão do feedback do cliente, das reclamações do cliente, e muito importante mesmo é a disponibilidade. Nós por aí, só para complementar, nós aí, por exemplo, a nossa equipa tem uma escala que organiza, portanto, diária, escala de manhã, tarde e noite, onde está sempre alguém ou a trabalhar ou vigilante. Ok, é fundamental. Não, e a questão das fraudes, vocês também acabam, se houver esse contacto mais próximo com o hóspede, também vão conseguir perceber até que ponto é que não é alguém que esteja a fazer algum tipo de fraude, e pode ser, estamos a falar de uma propriedade que só recebe 4 pessoas, estarem a meter lá 10 ou 15, como se ouve falar em alguns casos. E às vezes, nesse acompanhamento, conseguem apanhar ali nas entrelinhas algumas coisas. Sim, a nível da fraude, quando eu estava a mencionar a fraude, estava a mencionar numa lógica, por exemplo, de um anúncio de um proprietário, por exemplo, do ponto de vista de um hóspede, quando olha para um anúncio, se o anúncio não parecer muito credível, pode pensar que está a ser enganado e que o dinheiro... Pronto. Há, claro, que, por exemplo, através dos marketplaces, isso é menos frequente, porque eles já têm mecanismos de segurança muito fortes. Por exemplo, só para terem noção, se fizerem a reserva agora para o próximo verão, vocês pagam agora, mas o Booking retém o pagamento até a vossa saída. Portanto, há aqui 6 meses em que o Booking fica com o dinheiro na conta e só entrega ao anfitrião quando o serviço for usufruído. Isto é um mecanismo de segurança que eles têm também para combater esse tipo de fraude. A mais frequente é a fraude, por exemplo, de anúncios, falsos anúncios no Facebook. Portanto, aí é mais frequente. E nesse aspecto as pessoas ganham um certo receio também, não é? Quando vão na hora de reservar. Sobretudo pessoas que tenham menos contacto com o mundo digital,
são mais suscetíveis de ser defraudadas numa transação nisso. Portanto, o que é que também as avaliações, uma empresa profissional pode trazer? Traz credibilidade. Portanto, é completamente diferente o José, a Maria, o António reservarem e ninguém conhecer José, Maria e António, do que haver uma empresa que já tem reputação no mercado, já tem notoriedade, já tem anos de existência e já tem N propriedades que está a gerir. Certo. É um anfitrião mais confiável, digamos assim. Depois, a outra fraude que te estavas a falar, que era a fraude do hóspede, que é, por exemplo, as falsas reservas, não é? E às vezes pode-se dizer fraude e, noutras circunstâncias, é mesmo má gestão da propriedade quando faz isto, que é a questão dos cancelamentos. Na minha opinião, é má gestão. Pronto, isto é suscetível de se pensar de outra maneira, porque há essa opção, não é? Mas por exemplo, há muita gente que reserva sem intenção de reservar. Portanto, e há muita gente que reserva. Por exemplo, houve uma altura em que aceitámos cancelamentos gratuitos, mais no nível da pandemia, e a gente está à espera que chegue um hóspede e depois liga-se para a pessoa e ninguém aparece. Ou seja, se o ligueiro não estiver do lado de cá, antes da reserva se efetivar, é mais suscetível a que isso aconteça. Da mesma forma que é suscetível de, quando o cancelamento é feito muito em cima da hora, é suscetível que as pessoas cheguem àquele dia e cancelem porque têm outra coisa reservada que gostaram mais. E depois, o que é que acontece? O proprietário fica com aqueles dias vazios e perde a oportunidade de negócio, porque enquanto aquilo estava bloqueado para aquele cliente, não está a vender para outro. Portanto, isso já não é propriamente fraude, já entra na questão das políticas de pagamento e nas políticas de cancelamento, mas isso aí, pronto, acaba por ser, na altura, nos sentirmos defraudados quando isso acontece. Sim. Falava mais do Chico Esperto, não é? O Chico Esperto que diz que vão só 2 ou 3 pessoas e depois põem lá mais gente para fazer uma festa e o preço fica dividido por todos e dão cabo de tudo. Mais nesse sentido. Olha, Hélder, estamos a entrar na reta final. Diz-me como é que tu vês o futuro do turismo e do alojamento local? Portanto, o alojamento local tem sido aquela figura dentro do turismo que tem mais, daquilo que eu conheço, tem sofrido mais alterações ao longo dos anos. Como é que vês o futuro? E se há espaço para o alojamento local crescer? Agora, cada vez mais vemos as zonas de contenção, de suspensão, em Lisboa e no Porto. Como é que tu vês este panorama? Ok. Em primeiro lugar, Portugal é um país que está a investir muito no turismo. Pronto, e temos de ter consciência que o turismo é um mercado muito dinâmico na economia nacional. Não é só ao nível do alojamento. O alojamento é uma parte da experiência turística. Nós estamos a falar de alojamento, restauração, atividades de lazer e atividades culturais que existem, eventos, etc. Tudo isso que entra aqui na esfera do turismo. Há uma forte aposta do nosso país nesse mercado, que eu acho que é uma aposta acertada, porque foi isso também nos ajudou a sair da crise financeira. Foi o turismo, foi o surgimento do alojamento local, foram essas coisas todas, esse movimento de gente a vir e a consumir e a conhecer o nosso país. E o nosso país é um país que se posiciona muito bem. Nós ganhamos vários prémios ao nível de turismo internacionais, porque é um país que se posiciona muito bem pela segurança, pela história, pela cultura, pela culinária, pela meteorologia também. Nós temos excelentes condições climatéricas em relação ao resto da Europa e isto são tudo fatores que a gente tem que valorizar. O património natural, o património cultural, os montes, as praias, tudo isso. Nós temos todas as condições e mais algumas para sermos excelentes no turismo. Portanto, a forte aposta do país tem sido aumentar a atração turística e atrair turistas para o nosso país. E essa atração do turismo vai mexer com o mercado ao nível da oferta. Claro. Como vai haver mais procura, também vai haver mais operadores a trabalhar, vai haver mais apartamentos, mais imóveis a surgir para alojamento local. Agora, há uma tendência que não podemos ignorar, é que também
as exigências do consumidor vão ser maiores e vão estar sempre à espera que o serviço vá melhorando ano após ano. Portanto, sermos cada vez mais, termos mais qualidade na forma como servimos esses turistas. E eu acho que nós estamos muito bem posicionados, estamos a crescer, podemos até contrastar à parte da pandemia este ano. Os resultados já bateram 2019, o próximo possivelmente vai bater o deste ano e assim sucessivamente. Tem sido feitos excelentes trabalhos a esse nível. E, portanto, é um mercado com futuro. Eu vejo o mercado com futuro, um mercado com possibilidade de crescer aqui dentro. Em particular, a cidade de Braga, que já no mapa ainda há pouco tempo só estava Lisboa, depois, entretanto, entrou o Porto. As cidades como Aveiro, Braga, Coimbra, entre essas outras cidades estão naquela linha que são as cidades que mais, se calhar, vão crescer a um ritmo mais acelerado. Porque ainda tem trabalho para se fazer, ainda há muita coisa que podem construir valor. Ainda há falta de trabalho de rede nesses locais. Por exemplo, uma pessoa vai ao Porto, dorme num alojamento, tem uma experiência, tudo com o mesmo operador, não é? Faz quase o processo todo. Aqui ainda não se faz muito isso, portanto, nestas cidades. Mas são cidades que estão-se a posicionar, no meu ponto de vista, obviamente, cada vez melhor nesse aspecto. Portanto, a ser conscientes da necessidade do turismo. Claro que há aqui certas limitações legais que estão a surgir, e isso é inegável, sobretudo nos grandes centros urbanos, portanto, e o caso de Lisboa-Porto, em que baniram novas licenças. Portanto, há aqui alguma instabilidade que surgiu em termos de legislação, mas essa instabilidade não advém porque o país quer desinvestir no turismo. Advém para tentar criar aqui novas regras, novas condições e, nesse aspecto... arranjar um equilíbrio, não é? Arranjar um equilíbrio nos centros das cidades, para não ser só a cidade que se transforma num... Embora eu seja um dos maiores apologistas do alojamento local e do bem que o alojamento local fez aos centros das cidades como Lisboa e Porto, Braga nomeadamente, e vieram ressuscitar esses centros das cidades, mas tem de haver um equilíbrio, não é? Não podemos transformar os centros das cidades nos parques temáticos. E acho que esse equilíbrio é bom para toda a gente. E só existe se houver força legislativa para isso. Sim, sim. Há toda aqui uma discussão que está a haver nesse aspecto e aquela mensagem que também não poderia deixar de passar é que não podemos, por haver um problema, uma dificuldade ou alguns constrangimentos, não podemos demonizar quem quer fazer alojamento local ou quem quer trabalhar na área. Porque nós simplesmente estamos a prestar, a receber bem as pessoas que nos vêm visitar e conhecer, da mesma forma que quando gostamos de ir a um país visitar e conhecer, e esta tendência de viajar veio para ficar, sobretudo na nossa geração, já é impensável passar um ano, se calhar, sem... Pode até faltar muita coisa, mas a parte de usufruir, às vezes, de viajar e tirar férias fora, é uma tendência que veio para ficar, e também com a questão das tarifas tão baixas que agora existem de aviões, que uma pessoa quase custa mais às vezes chegar a Lisboa do que a chegar a alguma cidade europeia. Alguma cidade europeia. Por isso, esta tendência veio para ficar, vai haver procura, é importante haver regulação, é importante haver regras, mas não podemos demonizar o mercado. Simplesmente bani-lo, dizer que ele não existe, ou eliminá-lo, porque isso não vai resultar. O que vai acontecer é que as coisas vão fazer de forma mais destruturadas. Então, eu acho que eu sou um bocado suscetível sobre estas questões das proibições. Eu acho que não é por aí o caminho, mas percebo a problemática e acho que é relevante também esta problemática de o que é que são as cidades, quem vive nas cidades, o que é que queremos das cidades, não é? Isso acho que é muito, muito interessante. E para não estar também a alargar, mas uma coisa que é interessante, no Porto, quando se começou a falar que ia haver a questão da suspensão, numa semana choveram milhares de pedidos de licenciamento. Milhares. Agora, a questão é, desses milhares, quantos é que vão efetivamente?
quantos é que vão abrir mesmo a propriedade. Assim como tudo, qualquer um de nós rapidamente vai ao Registro Nacional de Alojamento Local, tem perto de 110 mil propriedades. Quantas dessas é que estão abertas? Não estão os 110 mil. Isso também, portanto, os organismos, tanto o Turismo Portugal como as câmaras municipais em particular, olham para as licenças efetivamente que estão pedidas. Agora, as pessoas não abrem a porta, não é? Há aqui uma parte que também tem de ser controlada e deve ser melhor controlada para gerir isso e para não induzir ninguém também em erro. E essa é a maior ameaça, a maior ameaça ao negócio. Porque também eu ponho-me do ponto de vista do papel daqueles proprietários que juntaram algumas poupanças, queriam investir naquele imóvel para esse fim e depois chegam ao final e não vão conseguir. Claro. Ou seja, todo aquele dinheiro que investiram para tentar. E isto é um negócio muito às vezes, pessoas que têm uma propriedade de duas, não é? Negócios de grandes empresas que têm grande capacidade financeira, etc. São negócios, às vezes, de poupanças familiares, poucas poupanças que estão a tentar ali procurar obter um rendimento extra, dar uma nova vida a um apartamento que estava parado, etc. E de repente vem aquele investimento ir por água abaixo e ter que não poderem fazer nada com o imóvel. Eu acho que essa instabilidade não é positiva, o facto de haver mudanças para a frente e para trás e não sabermos o que é que se pode contar. E se há uma das coisas que é muito engraçado que à parte destas proibições, que quando a legislação do alojamento local saiu, foi o facto de dizerem que foi uma legislação muito positiva por ser, de certa maneira, fácil de pôr em prática e que permitiu que muita reabilitação houvesse nas cidades de prédios, apartamentos que estavam completamente ao abandono, que eu sinceramente acho que é mais, devíamos de punir mais o facto de termos imóveis em estado de degradação em que nada é feito durante anos a fio, do que propriamente punir imóveis que estão prontos para uma atividade, que vão prestar um serviço e que vão estar ali a ajudar a fazer o nosso país crescer. Concordo plenamente contigo e foi a única forma também, e ainda é, de muitas pessoas conseguirem manter na sua posse património familiar. Não é? E porque de outra forma tinham de vender ou ficavam ao abandono, como disseste, e como muitos ficaram durante muitos anos. Olha, Hélder, uma última questão. Para, assim, um conselho a questão que tenho colocado a todos os meus convidados, para um conselho para quem uma coisa que qualquer proprietário que quer entrar agora no negócio tem de colocar em prática e uma coisa que não pode de todo fazer. Ok. O que é que tem que colocar em prática? Que muita gente comete, um daqueles erros que toda a gente comete, muita gente comete e que vamos aconselhá-los a não fazer. Pronto, o que tem que pôr em prática é sempre a casa e tentar procurar que a casa tenha, de facto, tudo o que os hóspedes necessitam para ter uma experiência, uma boa experiência, ou seja, todas as suas necessidades básicas e todos os equipamentos que são necessários para oferecer uma boa experiência. Ou seja, às vezes não é preciso dar coisas megalómanas ou ter coisas megalómanas para dar uma boa experiência. Às vezes simplesmente é preciso ter lá o sal, o azeite, o shampoo, o café a receber. Eu acho que esse aspecto é importante no sentido de a pessoa chegar e já está-se a sentir bem com o ambiente, com o espaço, e isso é o primeiro princípio de receber bem as pessoas, eu acho. Portanto, garantir todas as condições em termos de equipamentos, de não faltar pratos, não faltar copos, tentar ter todos esses equipamentos básicos e até ter mais alguns extra que pudessem ter, porque é extremamente desagradável e qualquer turista que vá viajar sente isso, estar a usufruir de uma casa, estar a pagar por um serviço e chegar ali. Então nem sequer um saca-rolhas tenho, não tenho aqui na brincadeira o saca-rolhas, porque já nos mandaram mensagem onde é que está o saca-rolhas. E um exemplo disso é um bocado desagradável e eu acho que é, pronto, eu já estou aqui, excelente conselho. Que é um conselho do que o que se deve fazer
e o que não se deve fazer é precisamente o oposto, que é não ter Depois, isto. olha, eu aí reforçava, porque também já estive em muitas unidades de alojamento local, é ter produtos fora de validade. Não é que os outros Pois, hóspedes deixam e quem vai fazer a limpeza nem sequer abre os armários da cozinha e estão lá produtos já, alguns já com bolor. Quer dizer, isso, uma pessoa fica logo com medo de tocar no que quer que seja. é isso. Acrescentava ao teu conselho. Olha, Helder, terminamos. Foi uma hora muito, muito interessante e que partilhamos muitas ideias aqui para atuais e futuros proprietários e espero e que ajuda, de certeza que ajuda. O meu muito obrigado. Nós vamos É, falando muito e até uma próxima. obrigado, Duarte, pelo convite e parabéns pelo teu trabalho. Espero que continues a trabalhar afincadamente nesse projeto e que tenha muito sucesso, porque eu acho que é uma área que realmente tem muito futuro e o Duarte é excelente, quer no Obrigado. relacionamento humano como profissional. Portanto, muito obrigado por teres me convidado para vir a esta conversa. Ok, foi um prazer. Obrigado, Helder. Obrigado pelas tuas palavras. Vá, até a Adeus. próxima, então. Deus. Até à próxima.